Bom, voltando, né, estamos iniciando aqui a quarta e última parte do vídeo, né, sobre essa nossa fala aí das vidas conectadas, né, como chamamos aí, bênção ou maldição. Então, se por um acaso você chegou a esse vídeo agora, saiba que essa na verdade é a última parte dele. Nós temos aí 3 vídeos anteriores onde nós estamos já discorrendo sobre esse assunto. Então eu aconselho que para que você possa entender essa parte final, você tire aí um tempinho para ver os vídeos anteriores. É só procurar aqui pelo canal, todos estão identificados aí com a sequência correta. Então dá uma olhadinha e nós começamos agora, né, entramos aí na parte final dele, onde vamos falar sobre esse ciclo do emburrecimento. O ciclo do emburrecimento, na verdade, foi a minha própria conclusão, né, depois de ler diversos artigos, conversar com diversos profissionais, né, sobre esse assunto. Tudo isso que nós estamos aí expondo ao longo desses vídeos. E agora vamos concluir. O que é o ciclo do emburrecimento? Nós começamos lá a nossa fala, né, falando sobre o aumento expressivo do uso da internet. E aí nós temos esse caminho, né, partindo aí do aumento do uso da internet, nós passamos lá para mais informações e menos conhecimento, que, ou seja, é aquela capacidade do nosso cérebro de trabalhar com mais informações, mas ao mesmo tempo registrar menos o conhecimento, né, a dificuldade em formar memória secundária, passando para o nosso cérebro, né, fazendo com que ele se torne mais propenso ao esquecimento. Em decorrência disso, nós fazemos maior uso da memória artificial, da própria rede, da própria internet. Isso, por sua vez, nos torna pensadores superficiais, onde tudo é rápido e tudo é urgente. E isso faz com que nós vamos para as redes sociais, nos expondo muito mais. Dessa exposição desenfreada, vem os dados vazados, né, ou vendidos. A manipulação desses dados, a manipulação psicológica, e que nos leva de volta a utilizar cada vez mais a internet. Então veja, é um ciclo, né? Do mesmo jeito que começou com o aumento do uso da internet, ele também termina da mesma forma, né? Nós percorremos todo um caminho que nos leva a depender cada vez mais da tecnologia. E de novo vou falar, eu não sou contra a tecnologia, até porque, né, a minha formação em tecnologia, né, eu sou contra aos exageros, aos abusos, né, e é isso que nós estamos falando aqui. Né? Até porque hoje você ser contra a tecnologia não quer dizer muita coisa, porque a gente não consegue mais fugir dela. Nós estamos de certa forma inseridos nesse meio que dificilmente nós vamos conseguir nos livrar dela. Então nós temos que aprender a conviver com a tecnologia, né, de uma forma com que ela não influencie tanto a nossa vida, que nós não sejamos manipulados por ela. Acho que essa é a discussão aqui que cabe ao longo de toda essa nossa fala. Bom, vamos comentar um pouco aí para que nós possamos partir para a nossa conclusão. O aumento do uso da internet, ele leva assim, a situações positivas, né? No entanto, ele também nos leva a essa questão da superficialidade, onde tudo é visto de uma forma superficial. Nós somos bombardeados com informações de todos os lados, né, sobre os mais variados assuntos. No entanto, o nosso cérebro ele deixou de ser capaz de processar tudo isso, porque é impossível, ele não tem tempo para isso. Aquela questão lá da memória memória curta e memória de longo prazo. O nosso cérebro não tem mais tempo para processar tudo isso, porque tudo é muito rápido e tudo muito atropelado. Então, em decorrência disso, nós começamos a treinar o nosso cérebro para que ele seja cada vez mais distraído. Processar a informação muito rapidamente, mas sem atenção continuada, sem o devido cuidado. Então, mais informação, no entanto, menos conhecimento. Devido à grande agilidade com que a gente faz as coisas, com que nós processamos as coisas na internet e as distrações que nós também temos, o nosso cérebro tem dificuldade para reter, para transformar toda essa massa de informações em conhecimento. Então nós lidamos com muita informação, mas com cada vez menos conhecimento. Diante disso, o nosso cérebro ele se torna propenso ao esquecimento, mais facilmente ele esquece das coisas, e nós começamos a substituir, o papel do cérebro, que é o de registrar e de reter o conhecimento, pela própria internet, como uma forma de compensação.
que é ilusória, né? Porque essa compensação que nós jogamos para a internet para compensar essa distração e essa essa perda de capacidade do cérebro de reter as coisas, só faz com que o cérebro retenha cada vez menos. Então o que a gente tem que fazer para interromper esse ciclo? É exatamente deixar de usar. Não deixar de usar no sentido de abandonar, mas de ter equilíbrio, né? De voltar a sentir prazer, por exemplo, em pegar um livro, sentar e ler, né? Em pegar uma revista física e começar a folhear essa revista, né? Os livros, né? Conversar com as pessoas, deixar somente, né, de interagirmos com o mundo virtual, que é o que vem acontecendo ultimamente. Então é isso, né? Essa aparente compensação, ela nos prende num ciclo infinito, né? Criando uma capacidade rasa de senso crítico, pois tudo passa a ser superficial. E acho que assim, o nosso momento, a nossa realidade política Brasil reflete muito isso, né? Essa superficialidade, essa capacidade rasa de criticar as coisas, né? A gente observa as discussões pelas redes sociais, elas são de uma superficialidade que chega a irritar, né? Chega a dar, como se fala, dar nojinho, né? Nas expressões, né, das próprias redes sociais. Dá nojinho porque assim, as pessoas não perderam a capacidade de raciocínio, né? Parece que assim, é uma alienação que cansa. Não é possível que as pessoas se tornaram tão rasas e tão superficiais em argumentos. E se tornaram, né? E isso é explicável através de todo esse nosso estudo, essa nossa fala. Elas se tornaram rasas porque elas foram programadas para ser dessa forma, né? Vejo que é um mecanismo um tanto quanto cruel, né? Se nós pensarmos que tudo isso pode ter sido, né, sem adesões aqui a teorias da conspiração, né, mas nós estamos analisando aqui um ciclo e tudo isso pode ter sido obra do acaso, né? As coisas foram acontecendo naturalmente e acabou chegando nesse ponto, pode. Mas também pode ter havido aí sim uma manipulação, né, para que as pessoas de fato entrassem nessa fase, nesse ciclo de emburrecimento, né? As coisas, né, essas nossas últimas eleições levaram a isso, né? As coisas chegavam pela internet com uma rapidez absurda e as pessoas não conseguiam pensar em cima daquilo que elas receberam, porque era tanta informação chegando que não tinha tempo para registrar. Não tinha tempo para parar, analisar aquilo de forma crítica, né, chegar a uma conclusão e depois repassar. Não, era tudo atropelado. Era tudo baseado por essa... E não só nas eleições, né? Estamos falando aqui de eleição, até porque a gente pegou o gancho aí do escândalo do Facebook e das eleições americanas, mas a gente observa isso em todos os sentidos, né? Quantas notícias falsas a gente vê compartilhado todos os dias? Cadê a capacidade de raciocínio? Cadê a capacidade de senso crítico da pessoa? Não tem. Por quê? Porque é atropelado. Ela está vendo uma coisa aqui, mas ela também está olhando outra. Ao mesmo tempo que ela está compartilhando uma coisa, ela está curtindo outro post, ela está comentando ali. Então, assim, é exatamente essa situação que nós retratamos aqui, que é o estudo, não só que retratamos aqui, mas que são esses estudos que foram feitos. Então, nós entramos num processo que é perigoso e que está na hora da gente parar, refletir sobre isso. E acho que esse é o principal objetivo dessa nossa conversa, desse nosso vídeo, né, dessa sequência aqui de vídeos, que é trazer essa reflexão. Nós precisamos urgentemente parar e analisar o que nós estamos fazendo nas redes sociais com os recursos tecnológicos que são positivos, que podem nos ajudar, mas que infelizmente estão sendo usados como armas contra nós mesmos. E o que é pior, né? Nós estamos puxando os gatilhos. O pessoal está colocando uma arma nas nossas mãos, nós estamos fazendo roleta russa, né? Nós estamos apontando para o próprio ouvido e puxando. Então, essa é a nossa reflexão, essa é a nossa fala. É nesse sentido, de nos trazer de volta a essa realidade, interrompendo esse ciclo, né? Esse ciclo de emburrecimento que nós entramos. Então, voltando aí, assim, tem essa questão, né, essa velocidade, esse senso de urgência que a internet cria, que as mídias criam, né, e diante disso, essa nossa capacidade, essa necessidade que nós temos de constantemente ficar dando satisfações da nossa vida perfeita, né? Então, a minha vida perfeita, tudo é perfeito, e não é, né? Isso é uma coisa que nós precisamos tratar, e aí não é nas mídias sociais, não, é através
de terapia, de psicólogo, né, para aprender que a nossa vida ela não é perfeita, mas é a que nós temos que conviver com ela, e fugir dela o tempo todo não é uma solução. Então nós temos que aprender a encarar a nossa realidade, que às vezes é difícil sim, né? Às vezes ela é cheia de problemas, ela é cheia de dificuldades, mas é a vida que nós temos para viver, né? E essa é a nossa vida real, não é a nossa vidinha perfeita do Facebook. Essa é ilusória, é a fuga, é o escape a essa realidade que nós não enfrentamos. Então esse é um outro ponto. Dessa exposição, nós não nos importamos em ceder dados, né? Nós estamos cedendo o nosso comportamento, os nossos costumes, o nosso padrão de consumo, nós estamos fornecendo tudo sobre nós nas redes sociais. Ela fala, o Facebook está roubando os meus dados. Não, não está roubando nada. Infelizmente, boa parte desses dados nós concordamos e cedemos gratuitamente. Ele só está manipulando e utilizando contra nós mesmos. Não deixa de ser uma sacanagem, né? Mas, de novo, o que chama mais atenção em tudo isso, e o que é mais preocupante, porque nenhum desses casos foi roubo de informações, né? Foi sim manipulação, né? Manipulação em cima de dados que nós cedemos, né? Então isso que é bastante preocupante. Esses dados eles são influenciados e se voltam contra nós mesmos, né? Então mudando o nosso comportamento, e nós observamos isso de uma forma muito clara também, voltando a falar nessas últimas eleições, né? De algumas pessoas que a gente olhava e falava, meu Deus, não é possível, parece que a pessoa está transtornada, né? Não é aquela pessoa que eu conheço, de fato não é. Né? O nível de envolvimento, o nível de alienação, o nível de manipulação foi tamanho que as pessoas de fato perderam um pouco do senso da realidade, né? E de fato aquele seu amigo, aquele seu conhecido naquele momento de repente não era ele mesmo, né? Tamanha era a influência que ele estava sofrendo, né? Tamanho era a manipulação que nós estamos expostos, né? É um jogo de manipulação psicológica. E nós nos tornamos reféns do nosso próprio comportamento. Olha o perigo, né? Nós entramos nas bolhas e ficamos presos dentro delas, né? Somos reféns do nosso próprio padrão, né? Porque esse nosso padrão manipulado de forma que a gente fique cada vez mais dentro sempre da própria bolha, né? Então nós só convivemos com pessoas que pensam da mesma forma, né? Nós não perdemos, né, aquela capacidade de discussão saudável. Porque assim, para que hajam discussões saudáveis, é importante que as pessoas tenham conhecimento. Porque quando você conversa com uma pessoa com uma visão extremamente fechada e e está nesse grau de manipulação muito alto, não tem conversa, tem briga, né? Que é o que infelizmente vem acontecendo nas redes sociais. Então assim, discussão é uma coisa, né? Crítica é uma coisa, briga é outra. E nós deixamos esse lado da crítica saudável, da discussão saudável, da troca de ideias, e partimos para as agressões, para as brigas. Então, de novo, voltamos. Olha o perigo a que nós estamos expostos. Tá? E isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Nós trouxemos aqui uma série de fatos científicos. Não sou eu que estou falando. Eu só estou dando voz a esses estudos. Eu sou um mero instrumento aqui, eu não produzi nada. Eu estou só reproduzindo, né, o que pesquisadores fizeram e comprovaram. Então, se você não concorda, não é bem comigo que você não está concordando, né? Você está discutindo com cientistas, você está discutindo com jornalistas, com o New York Times, com o The Guardian, né? Não é propriamente com o professor Bellini, né? Que é só um instrumento que está aqui te passando alguma coisa, que é importante que você até conteste, mas, de novo, conteste buscando outras fontes, refutando, né? Que é a base da pesquisa científica, que é a base do conhecimento. Você refuta uma coisa até que você prova que ela está certa ou errada, né? Mas o fato é que sem o contraditório a gente não sai do lugar, né? Então nós precisamos desse contraditório, e a internet, as mídias sociais estão promovendo exatamente o contrário, né? Cada vez menos nós temos o contraditório, nós estamos inseridos dentro das bolhas. E aí, voltando aí para essa nossa discussão, a importância então de sempre checar a autenticidade das notícias, né? Que nós perdemos um pouco dessa capacidade. Ou quando não, né, a pessoa sabe que a notícia é falsa, mas ela lhe convém, então ela compartilha, né? Porque aquilo é conveniente para a bolha que ela se encontra nesse momento. Eu até sei que a notícia é falsa, mas ela é conveniente, né? Ela reforça a minha bolha, então eu compartilho. E isso prova
aquilo que nós falamos há pouco, né? Que é, esse senso crítico raso, né? Os pensadores rasos, superficiais. E esse ciclo, né? Esse loop nos torna reféns. Reféns de nós mesmos e da tecnologia. Então veja, isso é o que nós chamamos aí desse ciclo de emburrecimento. Né? É todo um processo, não é um fator isolado. Né? O resultado, essa animosidade que surgiram nas eleições passadas, especificamente aqui no Brasil, ela não é um fator isolado. Né? Ela não surgiu agora, isso vem acontecendo. Isso daí foi a explosão de algo que vem acontecendo há alguns anos. Né? Que nós não nos demos conta, não demos a atenção necessária e as coisas chegaram a esse ponto. E se nós não tomarmos hoje uma atitude, daqui a algum tempo isso vai se tornar muito pior. Então, se hoje as coisas estão insustentáveis, estão difíceis, estamos sujeitos aí a manipulações, a fake news e a uma série de outros fatores, isso nos traz ansiedade, angústia e uma série de outras doenças psicológicas, tudo isso tende a piorar muito. Se nós não dermos a devida atenção a esse problema e não tratarmos esse problema com a seriedade que ele requer ser tratado. Então, e quando nós falamos em tratar um problema, não vai ser simplesmente vendo esse vídeo aqui que isso vai te resolver alguma coisa, não. É pessoal, cada um de nós temos que começar a lutar contra alguns padrões de comportamento. Então eu não estou falando para você, olha, deixa a internet de lado, feche todas as suas contas em redes sociais e se isole do mundo. Não é essa a mensagem. A mensagem é para que você comece a pensar, que você comece a refletir naquilo que você está fazendo e no quanto você está se deixando influenciar, porque a decisão é sua. Nós é que dizemos vamos poder dizer até que ponto nós vamos ser influenciados ou a partir de agora não. Esse é o meu limite. Agora, para que nós possamos saber qual é o nosso limite, nós temos que nos conhecer. Então aí a gente entra numa discussão que já não é mais tecnológica, ela parte para um outro campo, que é o campo psicológico, que é o campo do autoconhecimento. Então até que ponto eu suporto a realidade e até que ponto eu prefiro viver nesse mundo do faz de conta. Até que ponto eu suporto a realidade, ainda que ela seja difícil, e aí eu vou achar argumentos, vou contestar, vou brigar no bom sentido, da discussão, da troca de ideias, vou contestar o outro, não como um inimigo, mas com o objetivo de crescer, ou até que ponto eu vou compactuar com as fake news porque elas são cômodas, e elas me deixam no meu mundinho, nesse meu mundinho de faz de conta onde tudo é melhor, exatamente pela minha inabilidade de conseguir conviver com o real. E isso talvez você não consiga fazer sozinho, não. Talvez você precise sim da ajuda de profissionais de saúde. Eu sou da política de que toda pessoa tinha que fazer terapia. Eu acho que é algo que tem que ser obrigatório. Do mesmo jeito que a gente é obrigado a votar, que a gente é obrigado a fazer alistamento militar, a gente tinha que ser obrigado a fazer terapia. Para que nós possamos nos conhecer melhor. E aí, em decorrência desse autoconhecimento, termos mais liberdade para decidir, porque não dá para decidir com base em algo que você não conhece. Quando você está decidindo em cima de um assunto que você não conhece, você não está decidindo nada, você está se deixando levar. E é o que vem acontecendo ultimamente. As pessoas não decidem, elas se deixam influenciar, porque elas não querem decidir, elas não querem pensar. Lembre-se, o nosso senso crítico está cada vez mais raso. O nosso padrão de comportamento nos leva a isso. E é isso que é perigoso. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar com isso. Então, voltando lá para a pergunta inicial, bênção ou maldição? Vou dar a resposta óbvia, nem uma coisa, nem outra. A tecnologia ela não é uma bênção, mas ela também não é uma maldição. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser positiva ou negativa, depende do uso que nós estamos fazendo dela. Então a culpa de tudo isso que está acontecendo é da tecnologia? Não, a culpa é nossa. Porque jogar a culpa para cima da tecnologia também seria a saída mais fácil. Nós estamos nesse ponto porque a tecnologia nos influenciou. Não, nós chegamos a esse ponto porque nós começamos esse processo de emburrecimento lá atrás. Nós deixamos de pensar, nós começamos a nos tornar preguiçosos e a substituir a busca pelo conhecimento por aquilo que é mais fácil.
A internet proporciona isso, então ela casou perfeitamente. Né? É o fácil, é a solução rápida, já aliada ao nosso padrão de comportamento que busca cada vez mais as coisas de forma mastigada. Né? Eu, como professor, sinto muito isso em sala de aula e acredito que, né, boa parte de vocês, né, mesmo em outras situações, também sentem isso. Né? Às vezes você estimula o aluno a buscar alguma coisa, professor, mas não tem um exemplo, não tem um modelinho? Tem coisa que não tem modelinho. Né? O modelinho é você colocar a bunda na cadeira, sentar e pensar. Né? Nós temos referências, nós temos literatura, nós temos a ciência ao nosso lado. Agora, modelinho a internet está cheio. Né? Agora, o modelinho serve para produzir robozinho. Né? O modelinho produz padrãozinho. Né? São as pessoas que saem replicando sempre a mesma coisa sem senso crítico. É isso que nós queremos? Essa é a sociedade do futuro que nós buscamos? É para isso que a tecnologia existe? Né? Eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que é algo muito maior do que isso. Né? Então, é nesse ponto que nós aproveitamos aí para concluir. Né? Que eu não estou aqui para pregar contra a tecnologia, eu estou aqui para pregar contra a nossa própria burrice e a nossa própria preguiça em pensar. Né? Então, vamos deixar de lado só... Vamos voltar para aquelas coisas, assim, são coisas que eu fazia na época de faculdade, sempre incentivei alunos a fazer, mas ao passar dos anos, cada vez é menos frequente. Né? Que é aquela coisa, está com uma dificuldade numa matéria, forma grupo de estudo. Né? Mas grupo de estudo não é só virtual, não, é todo mundo sentado na biblioteca com um livro, né? Buscando conhecimento, trocando ideias, discutindo, isso quase não existe mais. Né? Você entra nas bibliotecas hoje em dia das faculdades, das escolas, elas estão quase vazias. Né? Porque a biblioteca ela foi substituída pelo celular. E acreditem, uma coisa não invalida a outra e uma coisa não substitui a outra, elas se complementam. Né? Então, é esse equilíbrio entre o virtual, entre o digital e o real que nós precisamos retomar. É isso que acabou. Né? É nesse ponto que nós perdemos um pouco a mão. Pela facilidade que a tecnologia nos trouxe, ela nos deixou, no sentido literal da palavra, vagabundos. Né? Porque nós deixamos... não, mas vamos buscar um jeito mais fácil, vamos buscar um resuminho. Né? Vamos buscar um videozinho, um resuminho, um modelinho. Né? E aí nós nos tornamos os burrinhos. Né? Que é isso que vem acontecendo ultimamente. Então, o cuidado é esse, né? A medida é essa. Até onde a tecnologia pode ir? Até onde ela começa a atrapalhar as atividades do nosso dia a dia. Né? Quando ela começou a atrapalhar a nossa vida, o nosso convívio social, opa, tem algo errado. Espera aí que aí o negócio começou a ficar sério. Né? Então, eu posso utilizar agora, por questões de trabalho, viajo bastante, né? E às vezes assim, em restaurante e tal, é uma cena muito comum. Né? Você vê as pessoas almoçando com um garfo na mão e o celular na outra. Né? É uma garfada e uma curtida. Né? É uma garfada e um comentário. Esse é o perigo. Né? Percebe que a gente perdeu a mão na coisa? Olha o senso de urgência aí. Quer dizer, quando eu estou me alimentando, eu vou gastar ali no máximo 15, 20 minutos. E a pessoa se auto colocou nessa posição de que ela não pode mais ter 15 ou 20 minutos de 24 horas do dia dela para ela ter uma refeição tranquila. Quem é que cobrou isso? Foi ela mesma, provavelmente, que se colocou nessa posição de estar disponível para todo mundo 24 horas por dia. Depois ela reclama que ela tem ansiedade, que ela tem úlcera, que ela tem gastrite. Mas é óbvio, você não presta atenção nem mais ao que você come. Né? Você tem ali no restaurante mesas, às vezes, próprio pessoal do escritório, é muito comum ver isso. Né? O pessoal do escritório sai para almoçar junto, senta na mesma mesa, cada um no celular. Quer dizer, aproveita o momento, sei lá, mesmo que seja para continuar falando de trabalho, mas olho no olho, conversa com a pessoa, né? Desgruda um pouco da tela do celular. Né? A gente precisa voltar a ter um pouco de contato com o ser humano. É isso que ficou perdido. Né? Nós estamos nos tornando extensões do computador, extensões do celular. Não é mais a tecnologia que está a serviço do ser humano, é o ser humano que está a serviço da tecnologia. E daí, naturalmente, surgem os problemas. Daí, naturalmente, surgem as complicações.
Então, a nossa crítica, esse nosso bate-papo de hoje é em relação a isso, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? E finalizando aí naquela velha máxima, não existe almoço grátis. Já que a gente está falando de almoço, né, o clichê aí, mas não existe almoço grátis. E eu estou dizendo isso em que sentido? Quase que todas as redes sociais que nós utilizamos, elas são gratuitas. Acredite, se você não está pagando, você é a própria mercadoria. Né? Se você não está pagando para utilizar, você é o serviço que está sendo vendido. Né? Você está sendo manipulado e está sendo vendido de alguma forma. Né? Não dá para esquecer que nós vivemos um mundo capitalista e todas as empresas, sem exceção, visam lucro. Né? E o Facebook tem um império que tem, se acha que foi como? Né? Através de doações é que não foi, amigo. Né? Então, se ele não te cobra por alguma coisa, alguém paga. E às vezes quem está pagando somos nós mesmos, que somos a própria mercadoria. Né? O serviço que ele vende somos nós, os nossos dados. Então lembre-se sempre disso, não existe almoço grátis. Aplica-se a essa situação também. Tem salvação? Bom, se você conseguiu me ouvir até aqui, pelo menos no seu caso, parabéns. Eu acho que ainda resta uma pontinha de esperança. Né? E que é onde nós nos pegamos. Né? Esperamos que com isso, com essa reflexão, com essa sequência de vídeos, a gente tenha conseguido deixar, né, um pouco dessa necessidade de mudança que nós precisamos começar a trabalhar. Então, se você quiser me mandar dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, por favor, fique à vontade. Vou deixar aqui no final do vídeo, né, no final de todos os vídeos tem aí os meus contatos, as redes sociais, o nosso site, né, o próprio YouTube, você pode entrar lá e comentar. Né? O nosso objetivo é esse, é gerar discussões, né? É instigar, né, essa crítica, essa mudança de comportamento. Esse foi o nosso objetivo com toda essa nossa conversa. Agradeço aí a sua paciência, a sua presença até esse momento e fico aberto e à disposição para tirar qualquer dúvida, para interagir, para discutir. Enfim, estamos aí para trocar ideias. Só não para brigar, né? Porque senão a gente acaba contradizendo o que acabou de falar. Então não estou aqui para brigar com ninguém. Se você não concorda comigo, desde que você venha com a educação e coloque seu ponto de vista e me prove que eu estou errado, perfeito. A gente vai discutir, vamos de repente até fazer um vídeo retratando esse atual. Agora com brigas, com ofensas, aí não dá para discutir, né? A gente simplesmente ignora e pronto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.